Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje vamos ficar com um vídeo de respostas rápidas. O que é o ready-made? Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos voltar à playlist de respostas rápidas. Eu vou deixar o link, algures aqui no nosso ecrã e também aqui em baixo na descrição do vídeo, se quiserem assistir a esta playlist do nosso canal. Se tiverem curiosidade, podem entrar na nossa página do YouTube e lá em cima tem umas abas com vários títulos. Um dos títulos é Playlists. Vocês entram lá e vão ver toda a matéria disponível que eu tenho por ali. Temos uma playlist de História da Arte, temos uma de arte barroca, temos uma de arte neoclássica, temos uma de arte rococó, temos uma de análises de obras de arte, onde eu faço análise de várias obras dos pintores que vamos falando. Temos também a obra dos pintores mais famosos da história e, claro, temos esta, as respostas rápidas. E hoje vou-vos dizer de uma forma sucinta, de uma forma rápida, de uma forma muito simples, o que é o ready-made. O significado de ready-made no dicionário é uma obra de arte constituída por um objeto escolhido por um artista, modificado ou não. O criador do ready-made foi o Marcel Duchamp. É um termo fácil de perceber e é um termo que começou ali depois da Primeira Guerra Mundial. Logo a seguir, entre as duas guerras, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, os artistas e as pessoas em comum constataram que o mundo não era assim um lugar tão belo. Pela primeira vez, o público em geral teve noção das atrocidades. O globo inteiro, por isso é que se chama Guerra Mundial, estava envolvido numa guerra. Perderam-se muitas vidas, perderam-se muitas obras de arte também e depois entrou-se numa depressão porque as infraestruturas tinham sido destruídas e toda a gente tinha fome, havia muitas doenças e estavam a recuperar de uma guerra. Nesta fase, e até aqui, muitos artistas andavam na procura da beleza, na procura do belo, a retratar o divino. A partir daqui as pessoas estavam um bocadinho desencantadas com o mundo e a busca da beleza, a busca do divino, já não era a questão principal que os artistas enfrentavam. Eles queriam mostrar o mundo como ele era e nesta altura o mundo era um lugar sombrio, um lugar de guerra, um lugar onde foram cometidas muitas atrocidades. Isto vai passar para a cultura artística e vai passar para a maneira como nós encaramos a obra de arte. A partir daqui, os artistas procuram sair dos modos tradicionais ou históricos da criação da arte. Procuram novas maneiras de inovar, aprofundando-se em todos os aspectos da sua cultura e forçando novos pensamentos. E dentro desta nova ordem de pensamento, esta forma de estar mais rebelde, surge então o ready-made, ou seja, o artista ia à procura de um objeto que já existia, um objeto de manufatura que já estava ali e vai ressignificar esse objeto. Vai-lhe dar um novo título, vai-lhe dar uma nova função, vai criar uma nova linha de pensamento. Isto é a base do ready-made e ele surgiu exatamente nesta procura de fazer coisas diferentes. Os artistas escolhem objetos comuns encontrados na vida cotidiana e reposicionam estes objetos como obras de arte para que o seu significado original desapareça à luz de um novo ponto de vista. Isto empurrou a atitude da sociedade em relação ao que a arte devia ou poderia ser e injetou um contexto espontâneo e fresco. Isto vai também, este tipo de pensamento vai impulsionar a arte contemporânea e, em especial, a arte conceptual. A arte torna-se mais sobre a apresentação de ideias e o processo de explorá-las, em vez de se concentrar numa obra de arte acabada. Assim, a definição de ready-made é muito fácil de perceber. É um objeto de arte com base num objeto já existente. É realmente uma definição simples de perceber. O que é mais complexo de nós percebermos é porque é que um objeto ready-made é considerado arte. E para percebermos, vamos olhar para este senhor Marcel Duchamp. Marcel Duchamp é um grande artista que toda a gente na história da arte conhece e ele foi o primeiro a usar o termo ready-made.
E os seus primeiros trabalhos de ready-made incluíram as obras Roda de Bicicleta, de 1913 e Em Antecipação ao Braço Partido, de 1915. A obra que estamos a ver, a Roda de Bicicleta, é exatamente isso. É uma roda de bicicleta montada num banco de madeira. Esta outra obra é a Antecipação ao Braço Partido, é uma pá para varrer neve. Mas é claro que a obra mais famosa do ready-made e a obra mais famosa do Marcel Duchamp, aquela que toda a gente conhece, é uma obra que se chama A Fonte, uma obra de 1917. A fonte, que estamos aqui a ver, é um urinol masculino de porcelana branca. Esta obra é, na verdade, uma réplica do mictório de porcelana que foi originalmente comprado por Marcel Duchamp em 1917 a uma firma de materiais de construção civil em Nova Iorque. O artista colocou a peça ao contrário e assinou com o nome falso. A escolha do urinol foi propositada. É um objeto do cotidiano, ordinário, funcional e até chato se pensarmos nisso. Eu já contei a história desta obra num vídeo que eu vou deixar aqui linkado, que é um vídeo acerca da arte incompreendida, aquela arte que as pessoas tendem a desvalorizar porque não percebem a técnica, porque não percebem o conceito ou porque simplesmente gostam de uma arte com uma técnica diferente, como a arte barroca ou como a arte renascentista e desvalorizam tudo o resto. Esta obra é muito interessante e eu vou-vos contar a história. Marcel Duchamp, na altura que realizou a fonte, estava nos Estados Unidos há pouco menos de 2 anos e envolveu-se com outros grandes artistas como o Francis Picabia, Man Ray e com a Beatrice Wood, entre muitos outros. Este grupo de artistas participou na criação do movimento cultural antirracional, anti-arte e proto-dada na cidade de Nova Iorque. No início de 1917, espalharam-se rumores de que Duchamp estava a trabalhar numa pintura cubista intitulada Tulip Hysteria Coordinating, em preparação para a maior exposição de arte moderna que já aconteceu nos Estados Unidos. Quando a Tulip Hysteria Coordinating não apareceu no salão, aqueles que esperavam vê-los ficaram desapontados, mas na verdade, provavelmente, a pintura nunca existiu. Vocês têm que perceber que o Marcel Duchamp é uma pessoa extremamente irónica e fazia parte de um grupo de vanguarda, de rebeldes que se estavam a rebelar contra todo o mundo da arte. A forma como a arte era encarada, a forma como a arte era exposta. Eles criam coisas novas. Portanto, estas atitudes deles são engraçadas. Agora, ele junto com um amigo, o artista Joseph Stella, e o negociador de arte, o Walter Harensberg, foram juntos comprar um mictório de modelo padrão da Bedfordshire, que era uma empresa do G.L. Mott Iron Works, que ficava na Quinta Avenida, em Nova Iorque. O artista trouxe um mictório para o seu estúdio, na 33 West, com a 67 Street, e reorientou 90 graus da sua posição de uso original. O Mutt vem de Mutt Works, e segundo o próprio Duchamp, Mutt é o nome de um grande fabricante de equipamentos sanitários, mas Mutt estava muito perto, então eu alterei para Mutt, depois da tira de desenhos animados Diária, Mutt e Jeff, que apareceu na época e que toda a gente lia. Na verdade, na altura, o Duchamp fazia parte de uma comissão de artistas independentes, cujo lema é aceitamos todos os trabalhos e expomos todos os trabalhos. Os salões eram sítios que estes novos artistas não conseguiam expor porque a sua estética e o seu conceito por trás da obra de arte era muito diferente daquela escola mais clássica, mais normalizada, digamos assim. Então, esta sociedade independente fazia o contrário, aceitava todas estas novas obras que estavam a surgir e dizia que as ia expor todas. O Marcel Duchamp fazia parte desta associação e recebia as obras com outras pessoas e depois então iam montar a exposição. E o que é que aconteceu? Ele decidiu testar se era realmente verdade que eles iam expor todas as obras. Então, ele com um pseudónimo, um nome falso, enviou a fonte para ser exposta. Depois de muito debate dos membros do Conselho, a maioria dos quais não sabia que Duchamp havia enviado a fonte para ser exposta, já que ele havia mandado o trabalho com um pseudónimo, os membros do Conselho debatiam acerca da peça e questionavam-se se esta peça era uma obra de arte ou não. E o Duchamp estava sentado a ouvir a discussão toda, caladinho, sem dizer a ninguém que era ele, à espera de ver o que é que eles iam fazer.
Como eles não queriam rejeitar nenhuma obra de arte, a obra não foi rejeitada. Mas vocês acham que eles expuseram a obra de arte? Não. A fonte foi escondida da vista durante a exibição e Duchamp, nesse dia, pediu demissão do conselho. Para ele, a obra não tinha sido rejeitada, tinha sido suprimida. Segundo ele, um trabalho não pode ser rejeitado pelos independentes. Foi simplesmente suprimido. Eu estava no júri, mas não fui consultado porque os funcionários não sabiam que era eu quem o havia enviado. Eu tinha escrito o nome Mute, para evitar conexões com o pessoal. A fonte foi simplesmente colocada atrás de uma divisória e durante a exposição eu não sabia onde estava. Eu não poderia dizer que tinha enviado a coisa, mas acho que os organizadores sabiam disso através de bisbilhotices. Ninguém se atreveu a mencionar-me isso. Eu tive uma briga com eles e me aposentei da organização. Após a exposição, encontramos a fonte novamente atrás de uma partição e eu a recuperei. Podemos então considerar que o Duchamp escolheu a obra certa para provocar reações, para provocar discussões. A primeira foi logo ali nos membros do júri. A definição da arte. Isto é arte ou não é arte? Depois, como é que as pessoas iam receber esta arte? Eles tinham tanto medo que a puseram escondidinha, não é verdade? Pronto, então, a fonte, o urinol do Duchamp, é um artigo, um objeto de arte excelente para começar um debate, para provocar discussão acerca da validade da rejeição da obra de arte e da arte em si. Em maio de 1917, a revista avant-garde The Blind Man, revista esta que era da responsabilidade de Marcel Duchamp e mais dois amigos, publicou um artigo. Era um edital anónimo explicando toda a teoria por trás do ready-made. Se o Sr. Mute fez a fonte com as suas próprias mãos ou não, não tem importância. Ele escolheu. Ele pegou num objeto do cotidiano da vida e recolocou-o de forma a que a sua utilidade habitual desapareceu e, sob um novo título e um novo ponto de vista, criou um novo pensamento para esse objeto. E aqui chegamos aos 3 argumentos que definem o que é ready-made. Primeiro, o artista escolhe um objeto. A escolha de um objeto é já em si um ato criativo. Segundo, ao remover a função de utilidade do objeto, este torna-se arte. E, finalmente, terceiro, ao apresentar o objeto com um novo título numa galeria ou no museu, o objeto ganha um novo sentido, um novo pensamento. Esta é a base do ready-made. Estas são linhas de pensamento que assentam na ideia de que o objeto de arte é definido pelo artista, em oposição a ser defendido pelos média ou pelo material. Estão a ver? O artista define o objeto de arte, não é o museu, não é o material. Não é valioso porque é uma tela, porque é pintada a óleo, porque é pintada a guache, porque é de plasticina ou porque é de bronze. O artista define o meio e o material. O papel do artista muda de criador de arte para seletor de arte. Este é um papel que podemos ver bastante no início do movimento da arte conceptual. Na altura que estava a ser implementado pela primeira vez, este pensamento da arte ready-made não era consensual e não era bem visto pelo mundo exterior, não era bem visto pela arte em si, pelo mundo da arte. O ready-made era um assalto às convenções artísticas, ao entendimento do estatuto artístico e à própria natureza do que é a arte. Desde a sua controvérsia à apresentação como peça de arte, em 1917, a fonte de Duchamp provocou uma acesa discussão acerca da arte, de ideias e de significados artísticos. O termo ready-made foi criado por Duchamp como forma de descrever o seu trabalho, mas desde então é usado de uma forma generalizada para peças de arte com base em objetos manufaturados. E podemos apreciar estas peças de arte pela criatividade de jovens artistas que ainda hoje apostam no ready-made. Exemplos como estes que estamos a ver, de Damien Hirst, de Michael Landy e de Tracey Emin.
Eu confesso que gosto muito do trabalho da Tracy, eu gosto muito desta provocação, deste incómodo. É giro nós irmos assim a um museu de arte contemporânea, de arte moderna, e as pessoas chegam e dão assim de caras com uma obra destas e ficam, mas isto é arte. E eu normalmente vou chatear as pessoas e tento explicar, sou muito chata. Mas provocar desconforto é uma forma de provocar questionamento nas pessoas. E quando a arte nos faz questionar, ela está a fazer o seu papel. Nós não gostamos de arte porque ela é bonita para decorar as paredes. Também gostamos da beleza. Mas mais importante que isso é quando uma peça nos faz ficar ali a pensar. E o ready-made é feito para provocar pensamentos dentro da nossa cabecinha. Hoje em dia, o ready-made na arte é um motivo comum, como uma adição regular ao trabalho dos artistas, como a pintura e outros meios mais tradicionais. Na sociedade contemporânea, os artistas continuam a sua investigação contínua de objetos regulares do cotidiano, elevando-os ao status de arte como meio de investigar a relação da sociedade com o meio ambiente, com o consumismo, com a produção em massa, com o nosso apego ao mundo físico, à nossa própria manifestação. O ready-made tornou-se uma maneira de desafiar as normas sociais, pois quebrou as expectativas, questionou a originalidade, revelou associações familiares como construções mentais sem sentido e explorou a mercantilização da beleza em geral. Estética, gosto, produção em massas foram todos colocados sob um microscópio, muitas vezes com uma atitude de irreverência ou mesmo humor. A relação do artista com a obra de arte e do público com a obra de arte é posta em causa. Quais os objetos do cotidiano nós tomamos como garantidos? Que novas associações podem ser geradas quando estes objetos são removidos de uma posição de complacência para uma perspectiva nova? Como isto pode atrapalhar o pensamento regular e desencadear o inconsciente? São questões interessantíssimas de se pensar, de se estudar, de se refletir. É por isso que o ready-made me fascina. Pronto, espero que tenham percebido. Foi um vídeo muito curto, informal, acerca do que é o ready-made. Por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Tem alguma sugestão de respostas rápidas? Podem-nas deixar aqui por baixo do nosso vídeo, num comentário simpático. Por favor, sejam gentis. Se quiserem apoiar o canal, podem pagar o café, o link está aqui por baixo dos nossos vídeos, ou podem se tornar membros do Clube Criarte, para me apoiar assim com mais, de uma forma mais intensa, digamos assim. Para tal, basta clicar num botão, também fica aqui por baixo dos nossos vídeos, que diz aderir. Fica ao lado de subscrever. Vocês clicam e depois é só seguir as instruções. Ok? Por hoje é tudo. Fiquem bem. Vão ver um documentáriozinho acerca de Marcel Duchamp, que ele é fantástico, ou vão se informar acerca de obras ready-made. Pode ser? Aceitam a minha sugestão? Boa! Então, até para a semana. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!